Graça e paz, meus amados. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse momento, sobre a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. Que seja esse um tempo muito especial, no qual o Senhor estará falando ao seu coração através desse momento. Hoje, terça-feira, como nós estamos somente online durante esse período, participando desse momento que o país atravessa, culto de oração nós teríamos realizado no dia de hoje, ou na noite de hoje, melhor dizendo. Então, em função desta situação e visando preservar os nossos amados irmãos, então nós estamos fazendo online, e você também vai poder participar com a gente, né? Se você tem algum motivo de oração, você pode enviar através do Facebook ou pode mandar também através do WhatsApp, tá bom? Então, que você possa participar desse momento quando estamos juntos, unidos nesse propósito diante do Senhor. E oração, meus irmãos, é a forma que nós temos de expressar diante do Senhor. A maior arma que o ser humano pode ter é a oração, muito melhor do que qualquer argumento. Às vezes nós tentamos quantas vezes fazer com que as pessoas nos entendam e explicamos, né, de várias formas, né? Buscamos palavras mais fáceis, buscamos argumentos diversos para fazer a pessoa nos entender, e elas não conseguem fazer isso. Mas quando nós oramos por ela, pedimos ao Senhor para que o Senhor dê entendimento a esta pessoa, aí sim ela consegue compreender, porque o poder da oração pode mudar qualquer circunstância. A oração pode mudar qualquer história. A oração é eficaz. O dever de orar e nunca desfalecer foi o que Jesus nos ensinou, para que nós nunca desistamos. E Paulo vai chamar a atenção, escrevendo aos Tessalonicenses, nós devemos orar sem cessar. Daqui a pouco quero falar um pouco mais a respeito dessa questão da oração. Eu quero orar com você agora e colocar a sua vida, você que já está aqui conosco ao vivo, Deus abençoe grandemente a sua vida. Aqueles que estarão acompanhando através do vídeo também, que eu possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, no nome de Jesus. Bem, então vamos orar, vamos falar com o Senhor. Onde você estiver, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos agora a Tua bênção e a presença do Senhor abundante em nossas vidas. Neste momento, nesta noite, deste encontro com Deus, esse encontro com o Senhor em oração, que o Senhor possa se revelar a nós, nos ensinando como verdadeiramente orar, e sobretudo nos despertando para a prática da oração, uma prática que tem se perdido através dos tempos, onde a oração tem se tornado apenas um meio de alcançar favores e não uma forma de relacionamento com Deus. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar esse esclarecimento, nos dar esse entendimento do poder da oração. Através da oração, os impossíveis podem acontecer, mas através da oração nós temos também a revelação da glória de Deus em nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas nesta noite, e encha-nos, Senhor Deus, o Teu poder
e da presença do poder do nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Não se preocupe com essa tosse, é só mesmo garganta, viu? A garganta tem estado um pouco desgastada nos últimos tempos e por diversas vezes ela dá uns engasgos e quando ela dá esse bloqueio fica meio complicado. A voz tem alterado muito, tem mudado bastante por esse desgaste da garganta. Então por isso que a gente está, os irmãos podem me ver tossindo aqui, mas eu estou muito bem, não tem sintoma de gripe, não tem nada, tá? É só mesmo o desgaste da garganta, tá bom? Muito bem. Uma Lurdinha, Deus abençoe sua vida, viu? O Alessandro está aqui nos ajudando também, né? Então nós falamos sobre a oração, Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, né? Às vezes nós oramos buscando alguma coisa específica do Senhor, mas Ele tem algo diferente para nos dizer, né? Que nos dá, porque Ele sabe que nós não estamos preparados para receber aquilo que nós pedimos. Às vezes nós estamos preparados para receber muito mais ou menos, mas Ele tem sempre a resposta para nós. Então Ele nos prepara a cada dia. E também a gente entende, né, esse princípio também, né? Quando nossa alma está pesada, cansada, atribulada, nós precisamos orar. A oração, ela traz realmente esse alívio mesmo, porque quando nós falamos do problema, nós tiramos aquele fardo sobre nós, mas nós precisamos falar dele. A forma que nós temos de falar do problema, de uma maneira que Deus entenda, Ele vai entender de qualquer forma, mesmo que a Bíblia diz que antes que haja uma palavra na nossa boca, Ele já conhece todas as coisas, mas Ele quer que nós falemos exatamente por causa disso. Ele conhece, Ele poderia muito bem liberar e nos atender só pelos pensamentos, mas Ele quer que nós falemos, porque quando nós falamos do problema, nós esvaziamos a nossa alma. É aquilo que você faz numa terapia, né? Você chega para um profissional e você abre diante dele aquilo que você está passando, esperando que ele dê uma solução para você. Quando nós chegamos diante de Deus em oração e abrimos o nosso coração diante do Senhor em oração, nós temos então a convicção de que o Senhor está trazendo a resposta à oração e está trazendo também o alívio. Por isso Jesus vai dizer sobre a oração, né? Quando fores orar, entra para o seu quarto, fecha a porta, fala ao teu pai que te vê em secreto, teu pai te recompensará. Por que isso? Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que nós só queremos falar para Deus, não queremos falar com outra pessoa sobre ela. Coisas que às vezes nos angustiam muito, até mesmo coisas que nós fizemos que nós não nos alegramos com aquilo que nós fizemos. Então, quando nós chegamos e falamos daquilo diante de Deus, é como se nós estivéssemos tirando um fardo de dentro da nossa alma, né? As nossas emoções, elas são influenciadas diretamente por aquilo que está dentro de nós. Tenho falado para os irmãos a respeito dessa nossa constituição física, né? Que Deus nos fez, corpo, alma e espírito, né? Corpo, essa matéria que comunica com o mundo exterior, a alma, a sede das emoções, do pensamento, dos sentimentos, e o nosso espírito, lugar da habitação de Deus. Então, quando o Senhor está em nosso coração, Ele está tão pertinho, está em nosso coração. Então, a nossa alma faz parte desse conjunto, do nosso corpo está tão perto de Jesus, né? Então, nós precisamos abrir o nosso coração, falar com Ele,
seja no secreto, seja público, não importa, precisamos chegar diante do Senhor. E a cada dia que passamos diante das circunstâncias, nós vemos isso mesmo, a fidelidade de Deus, né? Mantenhamos a nossa fidelidade diante do Senhor, né? Para entendermos realmente todos os propósitos que Deus tem, então, para a nossa vida. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos aqui, lá no Velho Testamento, no livro de Jó. Jó é uma situação que nos leva a refletir sobre muitas coisas. O homem que a Bíblia diz que tinha tudo, do bom e do melhor, mas em um momento, por uma permissão de Deus, não foi porque Satanás quis isso, mas foi por uma permissão de Deus, de repente ele perde tudo aquilo que ele tinha, ele perde seus recursos, suas propriedades, ele perde seus filhos e ainda os seus amigos que vêm para consolá-lo, acaba acusando de muitas coisas. Durante todo o livro de Jó, nós vemos aqui a narrativa de um homem de fé em que as pessoas não conseguiam entender muito bem a postura dele e a firmeza dele em dizer que nada daquilo que estava passando era consequência de pecado. Ele elimina aquela teoria que quando você passa por problema, porque você pecou. Jó elimina tudo isso, porque ele mostra que existe a permissão de Deus. Seus amigos o acusam tantas vezes, e aqui começa a haver uma pequena reunião entre ele e seus 3 amigos, que ficam ali com ele durante um tempo em silêncio. Depois daquele tempo eles falam, mas quando eles falam em tom acusador. Depois, mais à frente do livro, nós vamos ver Deus falando sobre isso, a partir do capítulo 38, mas o 38, Deus responde a Jó e mostra a sua grandeza. A partir desse momento, Deus vai mostrar para Jó quem ele era. Mostra para Jó que ele não está sozinho, que o Senhor está cuidando dele, e mostra para ele exatamente toda a manifestação do poder de Deus. São textos assim que exprimem realmente aquela ideia verdadeira de quem é Deus. Deus faz, onde Ele está quando nós sofremos, onde Deus está quando passamos pelas dificuldades. E aí, meus queridos, é exatamente nesse momento que nossa fé é fortalecida no Senhor, quando Deus fala. Enquanto os amigos de Jó falavam, Jó sentiu-se abatido, sentiu-se ofendido com tudo aquilo que era dito, mas no momento em que Deus fala, Jó muda seu coração, sua postura completamente. Então, meus queridos, quando nós entendemos isso, entendemos que Deus tem todos os seus propósitos para a nossa vida, e nós precisamos entender isso. A gente está vivendo esse tempo agora, por exemplo, dessa pandemia. O que essa pandemia tem feito, né? Quantas pessoas infectadas, quantas se recuperando e já se recuperaram, quantas infelizmente não se recuperaram. Pessoas de todas as classes sociais, pessoas com todos os níveis financeiros, crentes ou não crentes, ou seja, como algo que vem sobre a raça humana por uma permissão de Deus, porque esse vírus veio por uma permissão de Deus, não que quem pega o vírus está sendo castigado por Deus, não é nada disso que eu estou dizendo. Estou dizendo que Deus permitiu que esse vírus viesse sobre a terra nessa geração. E quando
Deus permite, Ele está atento às nossas reações diante desses momentos. Qual a sua reação nesse momento? A reação do desespero, a reação é de não acreditar, né? Alguns acham que nem acreditam que exista, né? Que todo ano, nessa época, morre muita gente mesmo de problema respiratório, tá? Que seja, mas que o vírus existe, ele é fatal, ele é letal, ele existe. Tanto é que nós todos estamos nos precavendo. Hoje, o governo de Minas soltou então aquele decreto que começa a vigorar a partir de amanhã, da restrição em todo o estado de Minas Gerais. Não só nas cidades que estavam marcadas anteriormente, mas vale para todo o estado de Minas Gerais. Restrição total. A partir das 20 horas, amanhã, a partir de amanhã, ninguém na rua. Só quem estiver trabalhando, mesmo assim, entrega de comida, essas coisas. Ou quem está vindo ou indo para serviços essenciais. Fora isto, ninguém pode circular. Não adianta você querer sair para ir na igreja, qualquer coisa assim, não tem jeito não. Se a igreja, porque o decreto não atingiu a igreja, o governo deixou de fora as igrejas no decreto. Sim, ele deixou as igrejas de fora por uma questão constitucional. A Constituição não permite que o governo interfira na igreja. Então, para que ele não fosse acusado de não cumprimento do decreto, da Constituição, ele emitiu um decreto onde ele omitiu as igrejas, mas ao mesmo tempo no decreto ele define que está proibido qualquer tipo de reunião presencial, seja com um grupo pequeno, numa casa, não importa, o decreto diz que toda reunião presencial está proibida, ou seja, indiretamente ele proibiu realmente as igrejas, só que ele não pode colocar isso no decreto porque poderia se tornar inconstitucional, né? Mas no momento que ele define a proibição de reuniões presenciais e define também que a partir das 20 horas as pessoas não podem circular, então indiretamente ele está proibindo as igrejas sim de funcionar, porque elas podem ficar de portas abertas, mas elas não podem receber pessoas. Então não vejo razão de ser, né? A igreja está de portas abertas para poder receber as pessoas. Então, a partir de amanhã, nós estamos vivendo nesse decreto, nos próximos 15 dias, e precisamos realmente cumprir as leis, não é isso? Cumprir as determinações do nosso país, cuidar uns dos outros, cuidar dos nossos irmãos, né? E para que o Senhor possa ser glorificado na vida deles, né? Vários irmãos da igreja já se vacinaram, né? Hoje com alegria o irmão Ivaldo me ligou, todo feliz porque havia se vacinado hoje também, que tomou a primeira dose, e outros irmãos da igreja, né, que já tomaram a primeira dose da vacina. Graças a Deus, que o Senhor permita que essas vacinas, elas realmente deem essa proteção para eles. Cuide dos nossos irmãos, nesse primeiro momento, dos idosos, né? Então isso é maravilhoso, saber que Deus está providenciando. Deus já providenciou essa vacina, agora ela está sendo produzida em alta escala. Então, mas uma hora vai chegar nos mais jovens, né? Mas por enquanto nós estamos seguindo com todo cuidado, porque os hospitais estão superlotados, não há vagas nos hospitais e se continuar como está, as pessoas vão morrer nas filas dos hospitais. Então algo tinha que ser feito mesmo, para evitar a movimentação das pessoas. Mas parece que muita gente não entendeu e sai de casa até sem ter o que fazer na rua durante o dia, já que pode movimentar durante o dia, elas saem sem ter o que fazer, né? Então, infelizmente, existem essas pessoas, né? Mas nós, como servos do Senhor, não vamos fazer isso. Pelo contrário, nós vamos nos submeter àquilo que o Senhor nos disse, que estamos sujeitos a toda a autoridade, seja boa ou má. Muito bem, então, voltando ao assunto aqui, que eu acabei me desviando dele, Jó está, então, agora ouvindo Deus falar.
Deus fala com Jó e revela para Jó quem é ele, o que ele faz, como ele se manifesta. E Jó entende aquele recado de Deus claramente. Tanto entende que no capítulo 42 do livro de Jó, nos primeiros versículos, o texto diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos ou dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, coisas que eu não compreendia. Escuta-me, Senhor, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, eu fico imaginando aqui a ação de Jó, né? Quando Deus falou, ele ouviu a voz de Deus, e ao ouvir a voz de Deus, ele então se rende completamente. E aí ele abre o coração dele, ele se abre diante do Senhor, aquilo que estava no fundo, no íntimo do seu ser, ele então declara para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, eu sei que aquilo que o Senhor disse, os teus planos vão se cumprir, nada fica sem cumprimento se o Senhor não permitir, tudo se cumpre pela tua palavra, os seus planos não podem ser impedidos. Senhor, Ele tem os seus propósitos, meus irmãos, e quando Ele deseja cumprir o seu propósito em nós, Ele vai cumpri-lo. E Jó entendeu isso muito claramente, e aí Jó vai dizer: olha, sabe o que aconteceu comigo? Eu falei coisas que eu não entendia. Aqui é uma confissão de Jó: perdoa, porque eu falei tanta coisa que eu não entendia, eu dizia coisas que não faziam sentido, coisas que eram acima do meu conhecimento, eram maravilhosíssimas, coisas que eu não conseguia compreender, mas eu falava sobre elas mesmo não compreendendo. Então ele diz que ele agiu de forma errada, e ele vai dizer no versículo 4: escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinas. Veja que coisa maravilhosa, não é? Ele pede ao Senhor: me ouve, Senhor, me ouve, eu falarei com o Senhor, eu tenho coisas que eu quero perguntar ainda, e eu sei que o Senhor vai me ensinar. Quanto tempo durou esse diálogo, essa conversa, essa oração? Não sabemos, mas só que nós sabemos é que Jó falou com Deus, ele disse para o Senhor ensiná-lo, e depois ele fala assim: com ouvidos meus ouvidos eu te ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Antes os olhos deles não viam, ele simplesmente orava, ele simplesmente falava, ele simplesmente conversava, argumentava, mas havia uma venda nos seus olhos, ele não conseguia ver Deus no meio disso tudo. Ele tinha convicção de que não estava em pecado, mas os seus olhos não conseguiam ver a grandeza de Deus. E agora ele diz o seguinte, depois que Deus falou com ele, ele diz o seguinte: agora meus olhos te veem, agora eu posso te contemplar, agora eu posso te ver, porque a venda dos meus olhos foi tirada, a cegueira foi curada, com a palavra do Senhor ela foi curada. Então eu agora posso
eu agora posso ouvir o Senhor e falar com o Senhor. Na sequência aqui é uma declaração de arrependimento de Jó por tudo aquilo que ele havia feito, falado. Me arrependo, me põe na cinza, me abomino por ter feito tais coisas. E o texto diz que logo depois disso, a partir do versículo 7, Jó estava talvez com o coração ainda cheio de angústias por causa daquilo que os seus amigos haviam falado com ele. E Deus fala com ele o seguinte: Jó, agora você vai chamar os seus amigos e você vai oferecer sacrifícios a Deus por eles. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui, resumindo, o que Deus está dizendo é o seguinte: Jó, está na hora de você perdoar os seus amigos, está na hora de você buscar a Deus por eles. Então ele oferece ali os 7 bezerros, 7 carneiros como holocausto, como sacrifício, e para que pudesse então haver a reconciliação e o perdão ser liberado entre os amigos também. Então, como resultado dessa atitude de Jó, nós vamos ver então, a partir do versículo 10, Deus abre as janelas dos céus, Deus derrama bênçãos grandiosas sobre Jó, e a Bíblia diz que o estado de Jó, o segundo estado dele, foi muito melhor do que o primeiro. Deus abençoou, o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve aqui a quantidade de ovelhas e tal, né? Então, o versículo 12 fala sobre isso. Então, Deus, ele fez multiplicar todas as coisas, recompensando a Jó por causa da fidelidade dele, por causa da obediência dele. Deus não deu isso para Jó por pena, porque passou por aquela situação toda, porque ele teve uma doença na pele que ele tinha que se coçar com cactos, porque para aliviar a coceira que ele tinha no corpo, as feridas. A Bíblia fala que havia úlceras ou feridas abertas em todo o corpo de Jó. A própria mulher de Jó, quando vê o estado deprimente que ele chegou, fala: Jó, por que você não se suicida? Porque você não tira a sua vida? Amaldiçoa a Deus e morre. Acaba com isso então, porque viver desse jeito, isso não é qualidade de vida. Mas Jó responde para a mulher dele o seguinte: você está falando como louca, você não sabe o que você diz, você não entende nada do que está acontecendo. Então, meus queridos, quando nós temos convicção de quem é Deus, o que Deus faz na nossa vida, nós temos que estar firmes nesse nosso propósito. Nós não podemos vacilar nesse nosso propósito, de jeito nenhum. Nós temos que nos manter firmes no propósito de servir ao Senhor. Então, eu quero convidar você a viver esta vida com o Senhor, a buscar ao Senhor em oração, e o Senhor vai falar com você, e aquilo que Deus disser para você fazer, faça. Aquilo que Deus disser para você fazer, faça, porque a grande recompensa na obediência. Eu poderia ter argumentado tanta coisa ali, contrário, falado com Deus tantas outras coisas, mas não, Jó se sujeita à vontade de Deus. Que coisa maravilhosa, quando você está passando por uma tribulação, por uma dor tão grande, está passando por um sofrimento muito grande, uma enfermidade, uma perda de um ente querido e uma série de coisas que você passa na sua vida, você levanta a sua cabeça diante de Deus e glorifica o Senhor, você exalta o Senhor, você tem a confirmação do Senhor na sua vida. Isso é maravilhoso, meus queridos, e Deus, olhando, Ele sabe o que está no íntimo do nosso ser, então Ele nos convida a um arrependimento, e quando nós nos arrependemos e voltamos para o Senhor, então Ele muda o nosso estado, Ele muda o nosso quadro. Então é isso que nós precisamos crer. Nós estamos vivendo uma situação delicadíssima,
situação caótica, situação que assusta todos os setores, uma situação que, olhando para fora, parece não ter solução, mas olhando para cima, nós encontramos a solução. Quando os nossos olhares se voltam para as pessoas, para o mundo, realmente não há solução. Enquanto Jó olhava para os seus amigos, ele não encontrou solução. Somente quando ele olhou para Deus, as portas do céu se abriram sobre ele. Então, que você olhe para Deus, não olhe para as pessoas. Larga um pouco esses jornais catastróficos. Às vezes as pessoas querem ver todos os jornais, passam de um canal para o outro, Eu já tenho muito tempo que eu parei de ver esses jornais de televisão. Eu leio algumas informações em sites confiáveis na internet, que eu preciso me informar, eu tenho ali nesses sites confiáveis e vou ali. Agora, esses jornais, eles só falam da tragédia, só querem vender tragédia, só querem vender sofrimento. Então, desligue-se dele um pouco, vai ver um filme, vai estudar a sua Bíblia, vai orar, vai ouvir uma música que edifica a sua vida, vai ler um livro, mas fuja desses telejornais. Porque eles, quando você começa a olhar para eles, você sai dali cabisbaixo. Você vai dormir, você fez sua noite, vai dormir, sua mente fica viajando naquilo que você viu. Há uma angústia que circula dentro de nós por causa daquilo que nós vemos. Porque aquilo que nós vimos e ouvimos fica gravado na nossa mente. Então, meus queridos, o que nós temos que fazer é deixar de olhar para os homens e olhar para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus, olhar para Ele, porque Ele é aquele que nos dá a condição de vitória. Foi exatamente isso que Jó fez, quando ele disse: meus olhos te veem, eu estou olhando para ti, e quando eu olho para Jesus, então o Senhor se manifesta em minha vida. Então, meus queridos, que cada um possa refletir sobre isso nesta noite. Essa noite de oração, que você possa pensar, possa refletir, possa ter atitudes que te levem a uma vida de oração verdadeira, quebrantada, arrependimento, confissão dos seus pecados, para que o Senhor possa liberar a graça dele sobre a sua vida. Então nós vamos orar agora. Quero que você, se puder, se unir a mim nesse momento de oração, se você estiver fazendo outra coisa ao mesmo tempo, enquanto está me ouvindo, que você puder parar um pouquinho, eu queria que você se unisse nesse momento em oração comigo, para invocarmos ao Senhor, em favor da nossa nação, em favor da sua família, em favor dos seus problemas, em favor da Igreja de Jesus. Então, se você puder se unir em oração, nós vamos fazer isso agora. Deus, nós pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ouvir a nossa oração, Deus. Se há em nós algum caminho mau, que o Senhor possa nos revelar, que possa sondar o nosso coração, possa sondar o íntimo do nosso ser, e aquilo que estiver dentro de nós que não agrada ao Senhor, que o Senhor possa, Deus, nos mostrar, para que haja arrependimento, para que haja confissão, que o Senhor receba a nossa vida diante do Senhor. Nos perdoa, Deus, os nossos pecados, nos perdoa pelos momentos que quantas vezes nós duvidamos, nós vacilamos. Nos perdoa, Senhor, porque embora ouvindo a Tua palavra, quantas vezes desobedecemos, passamos por tantos problemas desnecessários em nossa vida, poderíamos viver de uma outra forma, porque deixamos de ouvir o Senhor e começamos a ouvir a voz dos homens. Mas Deus, agora nós estamos aqui diante do Senhor,
e nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Ah, Deus, fala conosco, Pai. Fala conosco, Senhor. Revela, Senhor Deus, a mim, a cada um dos nossos irmãos, a Tua presença e os Teus propósitos, meu Deus. Senhor, que o Senhor possa ser glorificado, meu Deus, nesta noite, na vida de cada pessoa, Senhor. Que o Senhor possa estar guardando os nossos irmãos, protegendo os nossos irmãos de serem contaminados com esse vírus, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Ao mesmo tempo, Senhor, nós te pedimos por aqueles que, porventura, foram infectados. Ora, Deus, pedindo pelo nosso irmão Éder, irmã Delúcia, Luzia. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem dado uma melhora muito grande para eles. Diante de muitas incertezas, mas o Senhor está agindo. O Senhor está intervindo na vida dos nossos irmãos. Pai, que o Senhor possa curá-lo desse mal, não deixando sequelas e tirando dele todos os efeitos nocivos desse vírus no seu sistema respiratório, Pai. E eles possam ser restaurados completamente pelo poder do Senhor na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, libera a bênção sobre a vida dos nossos irmãos. Juntamente com eles, Deus, nós pedimos pelos outros enfermos também que nós temos na igreja, com outras enfermidades. Que o Senhor possa visitar a todos nesse momento, trazendo cura para cada pessoa, Deus. A Deus, pedimos também, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a nossa cidade, Deus. Nesse momento de tantas incertezas, Pai, que o Senhor possa abençoar os governantes, Deus, da nossa cidade, dando sabedoria a eles nesse momento, do nosso estado, do nosso país. Além de vivermos esse tempo de tantas dores, tantas lágrimas por causa dessa enfermidade, também vivemos o desajuste no cenário político. Deus, que o Senhor possa intervir, ó Deus, na nossa nação. Diz a sua palavra que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não tem sido Deus na nossa nação. Quantas coisas são colocadas no lugar do Senhor. Por isso sofremos todos esses males. Estamos vivendo juntos aqui com as outras pessoas. Os males que as atingem a nós também. Porque o sol e chuva vem para todos, justos e injustos. Mas Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, visitar a nossa nação. Dá sabedoria, Deus, ao nosso presidente neste momento, Pai, diante de tantas situações que ele tem vivido, que o Senhor possa dar sabedoria a ele, Deus, nesse momento. Foi ele que o Senhor colocou sobre a nossa nação. Libera a bênção do Senhor sobre ele, Pai, em nome de Jesus. Aqui no nosso estado de Minas, quando estamos passando por esse momento, desse lockdown, desse fechamento, Deus, comércio, quantos comerciantes estão sofrendo com isso, Deus, quantos prejuízos, quantas perdas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa socorrer cada um deles, Deus. Ó Pai, que o Senhor possa trazer a provisão para os seus filhos também, Deus, não deixando faltar nada para eles, Pai, em nome de Jesus. Não deixe, Deus, faltar nada para os seus filhos. Traz provisão. O Senhor disse na sua palavra que nós nunca vimos o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor não vai deixar isso aconteça com os teus servos. Nós cremos nisso, Pai. Então abre as portas dos céus, abre as portas da provisão para os seus filhos. Aqueles que trabalham em comércio, que dependem da venda de produtos para se manterem, Deus. E nesse tempo eles não podem fazer essa comercialização. Que o Senhor possa prover para eles outros meios, outros recursos. Dá a eles o espírito de sabedoria para reverter essa situação através de outras ações que possam
socorrê-los nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, seus empresários, funcionários. Quantos funcionários que têm perdido o emprego por causa disso, Deus. Ó Deus, peço pelos nossos irmãos aqui da igreja, Deus. Aqueles que têm os seus empregos, Deus, conserve o emprego deles, Pai. Preserve o trabalho deles. Preserve, Deus, a fonte de renda dos seus filhos, meu Deus, para que nada lhes falte, Senhor Deus. Sustente-os, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus. Pai, durante esse tempo em que o Senhor vai estar nos permitindo esse contato nosso com os nossos irmãos ser via redes sociais, nós te agradecemos, porque para essa geração, o Senhor deu sabedoria ao homem, ele se desenvolveu e proveu, então o Senhor já estava preparando isso lá de trás, lá atrás. O Senhor preparou tudo e hoje, através desse recurso tecnológico, nós podemos falar ao coração das pessoas, não só na nossa vizinhança, mas no mundo inteiro. Qualquer parte do mundo, a tua palavra penetra através da internet, Pai. E essa é uma grande dádiva do Senhor, para que o Senhor possa abreviar também a sua volta. A palavra diz que enquanto o Evangelho for pregado até os confins da terra, não virá o fim. Através da internet nós podemos chegar em todos os lugares mais remotos, porque o Senhor está entrando nesses lugares com a palavra e a provisão do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que cuida de tudo e de todos. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, visita essas famílias que estão conosco, visita essa casa, Deus, traz paz ali nos relacionamentos, entre marido, mulher, entre os filhos e pais, que haja paz, Deus, que haja conscientização de que a família é o lugar da presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado nesse momento que nós passamos. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Em nome de Jesus nós entregamos estas vidas ao Senhor, pedindo ao Senhor, guarda-nos, ó Pai, de todo mal. Nos livra do mal, nos livra do maligno e dê-nos uma vida de muitas vitórias, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Graças sejam dadas ao nosso Deus, as grandes coisas Ele tem feito por nós. Cada dia, mesmo nessas situações, nos alegramos no Senhor. Também o nosso irmão Éder esteve, vocês também está por aí, ele esteve aqui com a gente um tempo também. E também nossa irmã Shirley também chegou aqui, está aí com a gente. Esteve, né? Não está, não sei. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de todos vocês. Querendo Deus, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, nós teremos o nosso próximo encontro, com a palavra às 10 horas da manhã, no domingo. E à noite, às 19 horas, estaremos juntos também, mais uma vez, proclamando o amor de Deus, através da internet, chegando na sua casa, através das redes sociais. Então, divulgue, meus queridos, para as pessoas. Divulgue essas datas, esses dias que nós nos reunimos, que nós estamos juntos aqui, para que eles possam também estar presentes, né? Para que eles possam também ser abençoados. Depois que nós publicarmos o vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas da igreja também, para que eles possam acompanhar e perceber que a igreja não parou, não. A porta do templo terreno está fechada, mas as portas do céu estão abertas. A igreja é composta por mim, por você, ela está aberta, porque nós estamos vinculados um ao outro pela fé. E aí nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus está viva e ativa, porque nós nos unimos uns com os outros. Amém? Deus possa abençoar a sua vida, te dar uma noite em paz, de repouso, recuperando as suas forças, e que você tenha um novo dia, um dia de bênção, de paz na presença do Senhor.
cuide-se, cuide dos outros que estão ao seu redor, previna-se de todas as coisas e permaneça realizando a obra do Senhor, porque vivendo diante do Senhor há grande recompensa. É isso que nos diz a palavra do Senhor. Então, assim nós vamos chegando aqui ao final de mais esse encontro. Voltamos então, se Deus quiser, na próximo domingo às 10 horas da manhã para o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te sustente poderosamente todos os dias. Qualquer necessidade, pode falar comigo pelo Messenger, pode falar comigo pelo WhatsApp, pode falar comigo por telefone, por sinal de fumaça, o que você precisar aí. Fala aí que nós estaremos juntos para te socorrer, te ajudar, te orientar. Não podendo estar juntos fisicamente, estaremos juntos no Senhor em oração. E lembrando aos irmãos, todos os dias, meio-dia e 18 horas, um tempo de oração. É tempo de você colocar a sua vida diante do Senhor e a vida dos seus irmãos. Às vezes esses horários coincidem com horários que você não pode, porque meio-dia às vezes está fazendo um almoço, coisa assim, né? Está no trabalho, às 18 horas você está vindo do trabalho, não pode. Quando chegar em casa, faça. O importante é fazer o momento. Se vai passar do meio-dia, se vai ser antes do meio-dia, depois do meio-dia, não importa. Mas faz um momento de oração. Coloque diante do Senhor sua família, os nossos irmãos em Cristo, os enfermos, a nossa nação, e vamos caminhando juntos assim na presença do Senhor, nos fortalecendo em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde e te sustente todos os dias, em nome de Jesus. Grande abraço, fique com Deus, nos encontramos novamente.